Glória a Deus. Queridos, por aqui está o missionário Wagner Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo a terceira mensagem de hoje, domingo, para a Escola Bíblica 24 horas. Então estamos falando sobre Davi, o discernimento espiritual de Davi, como ele alcançou esse entendimento com respeito ao que ele pode ganhar com Deus, com essa intimidade, com esse ato de se doar para Deus. O que ele ganha, o que ele perde, então o nome disso é discernimento. Quer dizer, muita gente está cega espiritual, irmão, e não lê. Quando vê isso aqui não presta atenção, ou então pregadores por aí não explicam, e as pessoas se tornam mesquinhas para consigo mesmo. Porque quando você não se relaciona com Deus, como esses homens, Abraão, Davi, Paulo, etc., você está perdendo muito. Então a Bíblia está na nossa mão para você copiar esses homens, e você vai ganhar grandes coisas de Deus. Amém? Deus vai te abençoar muito mais do que Ele abençoa qualquer outra pessoa na terra, se você seguir os exemplos e as doutrinas que esses homens deixaram, que estão aqui na Bíblia. Amém? Ponto. Eu quero avisar para você que eu não sei que horas que eu vou enviar para vocês os vídeos para o YouTube, porque o áudio eu vou retirar agora e enviar daqui a pouco para os grupos de WhatsApp, mas para o YouTube eu não sei. Por quê? Porque eu estou com um problemão nesse aparelho celular. Então, eu estou com uma dificuldade bem grande de fazer um monte de coisa com esse aparelho. Não estamos em condição de mudar esse aparelho agora. Então não sei que horas eu vou enviar esse vídeo para o YouTube. Então aí já tem vários outros vídeos aí, tá? Mas na hora que der eu vou estar passando. Ore por nós, para Deus levantar ajudadores, intercessores para essa escola bíblica. Amém? Tá bom. Eu quero voltar para Davi. E olha, eu vou avisar para você. Amanhã é segunda-feira, e nós vamos, com a permissão de Deus, com o querer de Deus, voltar para falar de Davi, porque tem muito para falar de Davi. Eu disse que a gente ia falar de Paulo, discernimento de Paulo, mas vamos voltar para Davi. Aqui tem muita coisa linda que a gente pode aprender com ele, tá bom? Ponto. Então, eu quero ver o Salmo 52. Olha o que disse este homem aqui, ó. Aqui ele se compara com uma oliveira verde na casa de Deus. Aqui, ó, no verso 8, olha o que ele diz: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Por que Davi faz esta simbologia? Porque ele se compara com uma oliveira. Irmãos, a oliveira naquela época é um tipo de árvore de onde os levitas tiravam o óleo para ungir sacerdotes, para ungir o templo, para ungir lá eles mesmos, óleos da unção. O óleo servia para um monte de coisa. Então Davi, meu irmão, ele está se comparando aqui como uma fonte para abençoar alguém dentro do prédio. É isso. Eu sou uma oliveira verde na casa do meu Deus. Quando ele diz oliveira verde, é porque quando a oliveira está velha, ela está apodrecendo, e cada vez vai ficando mais difícil de dar fruto, para dali do fruto tirar o óleo. Então quando ele diz oliveira verde, ele está dizendo: estou em pleno funcionamento, ou melhor, frutificação está acontecendo em mim, na casa de Deus. Será que nós podemos dizer isso, irmão? Como
Davi disse, eu estou na casa de Deus para frutificar, para produzir. O que você está produzindo na casa de Deus e para a casa de Deus? Porque uma das coisas que o óleo servia dentro da casa, para um monte de coisas, o óleo da unção que vinha somente desse tipo de árvore, nunca eles fariam de qualquer outra árvore. Por isso que Jesus, você vê lá ali na hora da sua crucificação, para onde ele foi? Para o Monte das Oliveiras. Pode botar aí que essas oliveiras, elas existem até hoje, muitas em Jerusalém, muitas em Israel inteiro tem muito. E o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi, até hoje existe. Pode botar no YouTube assim, ó, Israel com a Aline, que ela é uma guia turística de Israel, que mora lá, e a família dela é só de sacerdotes originais de Israel, e ela é descendente deles, e ela mostra Israel, mostra o túmulo de Davi, e uma das coisas que ela mostra é o Monte das Oliveiras. Ela conta a história, ela diz, foi aqui nesse lugar que Jesus veio para cá para orar, e aqui ele foi preso, nesse lugar, aqui ele chorou nesse lugar, e ela disse, aqui tem uma oliveira tão antiga, que é possível sim, uma dessas oliveiras, porque elas duram mais de 1000 anos, as oliveiras, quando elas são bem tratadas, quando elas não são cortadas, deixar bicho comer elas, então elas duram muito tempo. Então ela diz aqui, uma dessas aqui, ela viu Jesus chorando, ela viu Jesus ser preso, aí ela conta a história para que serve as oliveiras. Então, meus irmãos, a história bíblica, ela é real, tudo é real. Israel está cheio de marcas da história dos patriarcas, da história dos homens de Deus, que estão registrados aqui na Bíblia. Lá, por exemplo, tem o sepulcro de Abraão, Isaac e Jacó, está lá, tudo lá para quem quiser ir lá olhar. Se você digitar aí o sepulcro de Abraão, Isaac e Jacó, em Israel, você vai ver um monte de gente visitando, ela mesma, a Aline mostra, um monte de outros profetas estão lá, o sepulcro deles, para você ver que a Bíblia não é uma brincadeira, não é uma molecagem, viu? Tem gente que diz, isso é um livro igual dos muçulmanos ao Corão. Não, meu amigo, isso aqui é inspirado, porque existe tudo isso que está aqui, existe no mundo físico hoje em Israel, e principalmente no mundo espiritual. A bênção continua para quem quiser servir a Deus como Davi. Então aqui ele diz, eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Salmo 52, 8. Então, meus irmãos, nunca deixe de ser também nessa parte como Davi. Não vá para a casa de Deus para ser um inútil. Te ofereça, chame teu líder, teu pastor, e diz, irmão, vocês estão precisando aqui de quê? O que eu posso ser útil? É com meu dinheiro, é com dízimo, é com oferta? Ou é para varrer, para limpar o banheiro? O que eu faço aqui? É para pregar, é para orar, é para aprender? O que é que eu tenho que fazer na casa de Deus? Será que os obreiros estão precisando da minha ajuda financeiramente? Porque tem gente que tem condição de ajudar e não ajuda. Então o Davi diz, eu sou oliveira verde, quer dizer, eu estou aqui para produção. Deus pode me usar na tua casa, Deus. Então eu vejo muita coisa aqui do Davi, né? Ele diz assim, ó, o Salmo 122, eu quero ler contigo, ele vai dizer assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha aí, irmão, muito de nós não pode receber bênção nenhuma, igual Davi recebeu. Muitos de nós não vão receber a proteção, o livramento que Davi recebeu, quando ele estava sempre com esse mesmo sentimento aqui, que estamos lendo aqui hoje, que estamos lendo.
porque nós somos egoístas demais para cuidar só de nós mesmos e perde o melhor que Deus tem. Quando a gente se doa para servir, para prestar serviço, e começa tudo onde? Na casa de Deus, porque é lá que a gente recebe as orientações, lá que vamos ser pastoreados. Eu não sei você, meu irmão, mas desde cedo eu tenho esse costume de chegar primeiro, de acordar cedo, de dizer hoje é culto, como domingo aqui, ó, na Camboa, onde vamos estar cultuando Deus. Talvez eu grave um vídeo para enviar para você sobre o culto hoje, a pregação. É uma igreja pequenininha, bem pequenininha, não tem problema, mas é uma igreja da verdade, de falar a verdade, que tem um povo que ama a verdade. Então hoje nós vamos trazer uma mensagem, talvez eu grave ao vivo, aqui hoje, e começa culto aqui na Camboa, todo domingo, a partir das 5h30 da tarde até às 8. Então, quando eu não estou aqui, estou para Alcântara, mas aqui tem obreiros, aqui tem pastores que tomam conta, homens e mulheres de Deus, que estão aqui levando para frente a obra de Deus, em nome de Jesus. Então, aqui, ó, Salmo 122, no verso 1, Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Então, aqui no verso 1, olha aqui a preocupação de Davi com a casa de Deus. Olha aí, diz assim, ó, verso 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Ao verso 8 ele diz: por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Aí o verso 9 diz, ó, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então Davi, quando está pedindo oração por Jerusalém, principalmente ele está intencionando, gente, eu estou querendo essa oração por causa da casa de Deus, que está lá. Porque se os inimigos entrarem, vão fazer como fizeram depois, muitas vezes. Muitos inimigos, países inimigos invadiram, destruíram até o prédio, queimaram até o próprio prédio de adoração, a casa de Deus, como na época de Jeremias, de Ezequiel, 600 anos antes de Cristo. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu, queimou tudo, matou todo mundo, destruiu muita gente, viu? Porque Israel em pecado, era levita em pecado, era sacerdote em pecado, pastor adorando Baal, como Jeremias 2, né? Ele fala isso desde o verso 5 a 8, os profetas tudo desviado, prevaricando, aí Deus entregou para o inimigo, até o templo de Deus foi queimado, destruído, porque o povo estava sem compromisso. É assim que Deus faz, manda logo um tsunami, arrebenta tudo isso aí, vocês não querem nada comigo, a casa não serve para nada, então destrói essa casa, destrói tudo, como na época de Cristo, né? Jesus disse, essa casa vai ser derrubada, não vai ficar pedra sobre pedra. Mateus 24, 1 ao 3. E aí no ano 70 veio o general Tito, de Roma, com o exército, invadiu, quebrou, destruiu a casa de Deus. Até hoje não existe essa casa lá. O templo que foi feito logo depois de Davi por Salomão, até hoje não existe. Deus permitiu, porque na época de Cristo Israel negou seu Messias, né? Crucificou o Messias, destruiu, insultou, apostatou da fé, e Deus mandou destruir tudo. Então cuidado, meu irmão. Olha o que o diabo fez, botou lá uma mesquita do islamismo, 600 anos depois da crucificação de Jesus e da ressurreição. O diabo botou lá uma mesquita, né, do Islã, quer dizer, casa de culto do Islã, bem no mesmo local onde era a casa que Salomão edificou no ano 900 a.C. Então Davi estava pensando, ore pela paz de Jerusalém por causa da casa de Deus, por
causa dos que habitam ali, por causa dos que adoram lá. Será que nós temos hoje, irmão, pedindo oração? Gente, vamos orar pela igreja, vamos orar pelos irmãos da igreja, os obreiros, vamos orar pelo pastor, para ele sempre dar verdadeira doutrina. Vamos orar para o diabo nunca derrubar ele, para dinheiro nenhum comprar ele. Vamos orar para ele ser sempre o mesmo servo de Deus, nunca mudar, nunca deixar o diabo corromper ele, e ele sempre ser amoroso com as coisas de Deus. Vamos orar para que ele tenha dinheiro para ajudar a sua casa, a sua família, para não precisar ir para o mundo secular, para poder ficar apenas na obra de Deus. Então Davi disse: eu me alegrei, ao Salmo 122, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que significa? Vamos dizer que ele estava nessa hora na casa dele, né, no almoço, no jantar, né, ou em algum lugar, e alguém disse: Davi, está na hora do culto. O que, rapaz? É mesmo? Peraí, vou me arrumar rapidinho e vamos embora. Não é hoje que você diz: irmão, tem culto hoje, amanhã e depois. É nada, eu vou nada. Irmão, a igreja primitiva era todos os dias, era todo o tempo. Aqui você pode ver, ó, Atos 5:42, todos os dias na casa, no templo, o povo de Deus, era a igreja, viu? Aqui também 24:53 de Lucas, todo o tempo lá no templo, servindo a Deus, porque ali ainda não tinha uma igreja prédio. Aqui também Atos 2:46. Então hoje a gente tem uma vida mesquinha para a casa de Deus, uma vez no ano, nem uma vez no ano não vai. Outros, irmãos, quando vai é só para dar o pior, para não ser útil em nada. Então pense nisso. Amanhã ainda vamos falar sobre Davi. Aqui também ele diz no Salmo 69, verso 9: o zelo da tua casa me consome. Será que a gente está com esse zelo? O que é zelo, meu irmão? É cuidado. Será que você cuida das coisas de Deus? Como? Mas aqui ele está dizendo que o zelo era aqui dentro, ó, no coração. Não adianta dizer: eu estou varrendo porque o pastor me obrigou, eu estou dizimando porque o pastor me obriga. Não, o zelo é o cuidado no coração, para poder isso ir para as ações. Então Davi tinha: isso me consome, quer dizer, eu estou aqui, minha casa de Deus está precisando de quê? Eu tenho que ser útil na casa de Deus, eu tenho que estar lá. Eu não quero ver na casa de Deus heresia, nem falso profeta. Eu estou zeloso. Como Paulo disse: eu estou zeloso de vós, que é o tema, vai ser o tema da pregação de hoje, que nós vamos fazer aqui no culto, 2 Coríntios 11, 1 e 2. Estou zeloso de vós, com zelo de Deus, que eu quero te apresentar como uma virgem pura ao marido, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva, você seja enganado. Então Paulo tinha um zelo muito extremo também, irmão, como Davi. Paulo também, meu irmão, deixou o nome dele na história por causa do zelo que ele tinha pelo ensino, pelo cuidado com as igrejas, pelo discipulado não convertido, pelo treinamento para obreiro. E nós, meus irmãos, qual é o zelo? Diga para Deus o que tu está devendo. Nunca diga para Deus que tu quer ganhar as mesmas bênçãos que Davi ganhou, se tu és um egoísta, um relaxado com as coisas de Deus, se a casa de Deus para ti não vale nada, se tu quer dar só o pior ou nada para a coisa de Deus, se tu é uma ovelha sem pastor e tu quer ganhar as bênçãos de Davi, Deus, como tu deu para Davi, tu tem que dar para mim. Mentiroso se tem um falso profeta por aí dizendo que tu vai receber, como Davi recebeu coisas lindas de Deus, sem dar o discernimento para ti mesmo do que é a vida com Deus. Quem perde, quem ganha, dando o pior para Deus ou o melhor para Deus, tá certo? Ponto. Amanhã ainda vamos falar de Davi, muito sobre Davi, para que você diga: eu quero ser como Davi.
Amém? Quero ser como Davi. Me ensina, Deus. Me dá essa paixão, esse amor, meu Deus, pelas tuas coisas, pelo teu querer, pela tua vontade na minha vida, como Davi alcançou e deixou o nome na história até hoje como um homem dos melhores, que Deus aplaudiu e ajudou de maneira grande. E o nome dele está lá no céu, viu? Está lá, ele está lá escrito no céu, espera da gente lá. Ponto. Envia essa mensagem para alguém, ora por mim, estou orando por você. Tá bom? Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Amanhã voltaremos para trazer outra mensagem sobre Davi. Amém.